Não muitas pessoas ouviram falar de Buffalo Calf Road Woman, uma guerreira Cheyenne do Norte que viveu durante o período de 1870, quando o governo dos Estados Unidos da América estava deslocando os povos indígenas das grandes planícies. Mas deveríamos saber mais sobre ela, pois foi ela quem foi responsável por matar o tenente George Custer na infame Batalha de Little Big Horn em 1876. Pouco se sabe sobre o passado e a vida precoce da mulher, que mais tarde se tornaria central para alguns dos eventos mais famosos na destruição dos índios das planícies e na guerra do governo americano contra eles nos anos 1870. Buffalo Calf Road Woman, também conhecida como Buffalo Calf Road ou Brave Woman, provavelmente nasceu nos anos 1840 ou início de 1850. Ela fazia parte da tribo Cheyenne, um povo indígena das grandes planícies. No século XIX, os Cheyenne eram apenas um dos muitos povos indígenas americanos que habitavam as grandes planícies, uma vasta extensão do continente americano que se estendia a oeste dos Grandes Lagos e cobria os atuais estados americanos de Kansas, Nebraska, Dakota do Norte e do Sul e partes de Colorado, Iowa, Minnesota e Montana, bem como partes do Canadá, ao norte de Dakotas e Montana. Entre os principais povos indígenas das grandes planícies estavam os Sioux, que eram divididos em bandos de acordo com seus dialetos, Lakota, Dakota e Nakota. Na época em que Buffalo Calf Road Woman nasceu, todos esses povos indígenas das grandes planícies estavam apenas começando a sentir a presença do que consideravam os invasores de sua terra natal, vindo do leste. No início do século XIX, os Estados Unidos expandiram-se para o oeste, a partir da costa leste da América até a região dos Grandes Lagos. E à medida que cidades como Chicago aumentavam de tamanho lá, grupos de colonos americanos e europeus começaram a se dirigir ainda mais para o oeste nas grandes planícies em busca de novas terras. Foi o começo do fim para os índios das grandes planícies. O primeiro grande sinal de conflito entre o governo dos Estados Unidos da América e os povos indígenas das grandes planícies ocorreu em 1854, quando Buffalo Calf Road Woman era criança. Este foi a primeira Guerra Sioux, que ocorreu entre 1854 e 1856. Conflitos adicionais seguiram nos anos de 1860, pois o governo dos Estados Unidos da América falhou em cumprir um acordo que havia feito com alguns dos povos Sioux para que eles cedessem algumas de suas terras para Washington em troca de uma compensação extensa. Todos esses conflitos se intensificaram após 1862, quando começou uma corrida do ouro em Montana e milhares de prospectores começaram a migrar através das grandes planícies em direção ao Grasshopper Creek e Alder Gulch, onde se dizia que o ouro estava em Montana. Finalmente, em 1868, após mais agitações, o Tratado de Fort Laramie foi assinado entre o governo dos Estados Unidos da América e muitos povos indígenas das grandes planícies. Isso reservou as Black Hills em Dakota e Wyoming para os povos indígenas e várias outras reservas em Nebraska e em Montana. Mas o tratado só traria paz temporária e Buffalo Calf Road Woman seria central para os eventos quando o conflito recomeçasse nos anos de 1870. Em meados dos anos de 1870, Buffalo Calf Road Woman se casou, embora os detalhes de sua vida pessoal e história sejam muito escassos antes de 1876. Sabemos que ela se casou com um homem chamado Black Coyote e que eles tiveram 2 filhos juntos. Esses devem ter nascido apenas no início, a meados dos anos de 1870. Como um relato provavelmente um tanto romantizado de Buffalo Calf Road Woman, registra posteriormente que ela foi à guerra em 1876, com seu bebê nas costas. Os eventos que levaram Buffalo Calf Road Woman a se tornar bem conhecida começaram em 1874. Naquele ano, o governo dos Estados Unidos da América enviou uma expedição de Bismarck, em Dakota do Norte, para as Black Hills.
O objetivo deles era encontrar um lugar adequado para estabelecer um forte aqui, explorar mais a região e também investigar o potencial para a lucrativa mineração de ouro. A expedição foi liderada pelo tenente-coronel George Armstrong Custer, um homem que se tornou famoso 2 anos depois pelos piores motivos. A expedição às Black Hills, em 1874, foi uma violação do Tratado de Fort Laramie, mas os Sioux e outros povos das Grandes Planícies não reagiram imediatamente. Em vez disso, o que os forçou a agir foram eventos subsequentes. Após a expedição, a notícia se espalhou de que havia consideráveis veios de ouro nas Black Hills, e em poucas semanas, prospectores e especuladores em busca de fazer fortuna começaram a afluir para as Black Hills. A princípio, alguns dos Sioux tentaram negociar com o governo dos Estados Unidos da América e enviaram alguns de seus chefes seniores, Nuvem Vermelha e Cauda Manchada, para Washington, Distrito de Colômbia, para pedir que o influxo de colonos nas Black Hills parasse, mas outros já haviam terminado as negociações. Assim, foi que os dois chefes, Touro Sentado e Cavalo Louco, lideraram uma confederação dos Sioux e Cheyenne para a guerra contra o governo dos Estados Unidos da América em 1876. A Grande Guerra Sioux, como ficou conhecida, veria a mulher do caminho do bezerro de búfalo emergir como uma figura importante. O primeiro grande conflito da guerra onde a mulher do caminho do bezerro de búfalo surgiu foi a Batalha do Rosebud, no dia 17 de junho de 1876, no território de Montana. Aqui, uma força de entre 1.000 e 2.000 Sioux e Cheyenne foram confrontados por cerca de 900 soldados americanos, liderados pelo general George R. Crook, perto do riacho Rosebud. Horas de conflito intermitente se seguiram e os Sioux e Cheyenne tentaram fazer incursões contra os soldados de Crook antes de se afastarem brevemente. No entanto, eventualmente Crook estava ganhando a vantagem e os Sioux e Cheyenne começaram a recuar. Então, de repente, Buffalo Calf Road Woman voltou cavalgando contra as forças de Crook. Seu irmão, o proeminente guerreiro Cheyenne, chefe Comes in Sight, estava ferido e teria que ser deixado no campo de batalha se algo não fosse feito. Buffalo Calf Road Woman agarrou seu irmão e cavalgou de volta para a segurança com ele. Narrativas da batalha indicam que essa ação fez com que os Sioux e Cheyenne se reunissem e que nas horas que se seguiram, Crook foi forçado a fazer uma retirada tática para aguardar reforços. Em homenagem às suas ações, o povo das Grandes Planícies passou a conhecer a batalha como a luta onde a menina salvou seu irmão. A Batalha do Rosebud foi, no entanto, apenas um prelúdio para o confronto mais infame da Grande Guerra Sioux. Pouco mais de uma semana após essa primeira batalha, no dia 25 de junho de 1876, Sitting Bull e Crazy Horse mobilizaram uma força de cerca de 2.000 a 2.500 índios, Sioux e Cheyenne, ao longo do curso do rio Little Big Horn, na reserva indígena Crow, no território do sudeste de Montana. Buffalo Calf Road Woman estava entre eles, aguardando uma expedição. Liderada por ninguém menos que o tenente-coronel George Custer, o mesmo comandante dos Estados Unidos da América que liderou a expedição às Black Hills em 1874, que eventualmente levou ao início da Grande Guerra Sioux. Custer tinha consigo o 7º Regimento de Cavalaria de cerca de 700 homens, mas neste dia Custer cometeria um erro grave. Apesar dos relatórios sobre a força dos nativos Sioux e Cheyenne na área, ele dividiu seu comando. Vendo isso, Sitting Bull e Crazy Horse ordenaram o ataque a Custer e seu comando menor. Eles foram cercados na emboscada subsequente e, eventualmente, Custer e 268 de seus homens foram mortos, tornando-se uma das maiores vitórias que os povos indígenas das Grandes Planícies já conquistaram contra o exército dos Estados Unidos da América. Onde Buffalo Calf Road Woman entra nisso é que agora acredita-se que ela foi a que matou Custer. Apesar de tudo, o último ato de Custer, como ficou conhecido na tradição histórica americana, é apenas uma parte da lei dos Estados Unidos da América
Na verdade, sabemos muito pouco sobre o que aconteceu com Custer, pois praticamente todos os americanos nas proximidades foram mortos, e os Sioux e Cheyenne foram as únicas testemunhas oculares sobreviventes. Mas em 2005, uma revelação surpreendente foi feita. Um ancião Cheyenne chamado Frank Rowland contou ao Independent Record em Montana sobre a Batalha de Little Bighorn, que o chefe disse para manter um voto de silêncio por 100 verões. Agora 100 verões se passaram e estamos quebrando nosso silêncio. Ele continuou contando sobre diversas guerreiras. Estavam esperando nas laterais da batalha quando Buffalo Calf Road Woman avançou e derrubou Custer de seu cavalo com um clube. Ele deve ter sido atropelado ou batido a cabeça na queda, pois dizem que ela o matou. Assim, Buffalo Calf Road Woman tem seu próprio lugar nos anais da história americana como a mulher que matou Custer em seu último confronto. A partir daí, a Batalha de Little Bighorn se tornaria o incidente mais famoso das guerras entre o governo dos Estados Unidos da América e os povos indígenas das Grandes Planícies. No final, porém, a grande vitória conquistada pelos Sioux e Cheyenne na Batalha de Little Bighorn foi o auge de suas fortunas na Grande Guerra Sioux. Quando as notícias da derrota de Custer chegaram ao governo, reforços foram enviados para a região no outono. À medida que mais campanhas militares foram montadas, na primavera de 1877, várias das tribos envolvidas no conflito começaram a se render ao governo. Em setembro de 1877, Cavalo Louco foi preso e morto. Depois disso, Touro Sentado levou alguns de seus seguidores para o norte da fronteira para o Canadá. Em 1878, a guerra chegou a uma conclusão e muitos dos envolvidos estavam sendo realocados para novas reservas indígenas. Grandes números do povo Cheyenne, incluindo Buffalo Calf Road Woman, seu marido Black Coyote e seus 2 filhos, foram movidos para o sul, para Oklahoma, e foi o confinamento deles aqui que levaria ao último episódio que conhecemos na vida da mulher que matou Custer em Little Bighorn. Na reserva em Oklahoma, logo houve um surto de sarampo que começou a dizimar os Cheyenne lá. Assim, em agosto de 1878, os chefes começaram a organizar seu povo para retornar ao norte para suas terras ancestrais. Consequentemente, no dia 8 de setembro, seus chefes Little Wolf, Dull Knife, Wild Hog e Left Hand lideraram aproximadamente 350 Cheyenne ao norte de sua reserva, entre eles Buffalo Calf Road Woman e sua família. Essa jornada ficaria conhecida como o Êxodo dos Cheyenne do Norte. O Êxodo dos Cheyenne do Norte acabaria em sucesso. O grupo principal conseguiu voltar para o norte e eventualmente recebeu algumas terras em Montana pelo governo federal, onde lhes foi permitido permanecer. Mas Buffalo Calf Road Woman e sua família nunca chegaram lá. No caminho, seu marido, Black Coyote, se envolveu em uma discussão com outro homem chamado Black Crane e o matou a tiros. Como resultado, ele e os membros de sua família extensa, incluindo Buffalo Calf Road Woman, foram banidos do grupo. Seu fim definitivo ocorreu no final da primavera de 1879. Naquela época, eles estavam envolvidos em um incidente no Mispa Creek com alguns soldados dos Estados Unidos da América. Como resultado, soldados foram enviados do próximo Fort Keogh e no dia 10 de abril de 1879, o pequeno grupo foi preso e enviado para Miles City, em Montana. Lá, Black Coyote foi acusado e considerado culpado de assassinato e estava programado para ser executado, junto com outros 3 homens do grupo no início de junho. Buffalo Calf Road Woman, no entanto, não viveria tanto tempo, e enquanto estava presa em Miles City, ela sucumbiu a alguma doença ocidental que seu sistema não era capaz de combater, provavelmente difteria ou malária. Black Coyote se enforcou dias antes de sua execução ser realizada. Assim, a mulher que matou Custer em Little Bighorn morreu, como tantos outros nativos americanos, não lutando no campo de batalha,
mas de uma das muitas doenças introduzidas nas Américas por pessoas de descendência europeia. Agradeço por assistirem ao vídeo sobre Buffalo Calf Road Woman e espero que tenham gostado. Conte-nos sua opinião sobre a vida dela nos comentários. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu publicar. É só isso, então verei vocês na próxima Vida Esquecida. Obrigado